E aí, meus queridos alunos, como vão? Tudo bem? E os estudos, tudo em dia? Estou aqui mais uma vez, professor Ezron Alex, parente de Vasconcelos, advogado, especialista em processo civil, especialista em governança tributária. E hoje nós vamos conversar um pouco, umas noções rápidas sobre um tema em que pese em ser um pouco diferente das minhas especialidades, eu lido muito na prática, que é o direito processual do trabalho. Eu recomendo a você dar uma olhada também no nosso curso sobre direito do trabalho. Trouxemos algumas noções muito interessantes do direito do trabalho. E aí você, depois de dar uma olhada nesse curso de processo do trabalho, para complementar o conhecimento. Lá no curso de direito do trabalho, noções sobre direito do trabalho, nós trouxemos um apanhado histórico muito interessante do direito do trabalho no mundo e no Brasil. E o direito processual do trabalho acompanha esse apanhado histórico na medida em que só surge após a consolidação do direito do trabalho. Então, dê uma estudada lá. Mais uma vez eu saliento a você que nós vamos nos limitar a trazermos alguns tópicos aqui, uma vez que o tempo é curto, mas eu quero tratar aqui de alguns assuntos de suma importância que vão ajudá-los muito, tanto na continuidade dos estudos, porque eu espero que você não se limite apenas a esse curso que a gente dá, né, quanto na sua vida, seja profissional, ou seja você advogado, estudante para algum concurso de tribunal, ou seja você de qualquer outra área que queira ter conhecimento sobre o processo do trabalho. Ninguém está imune de um dia precisar socorrer-se da justiça do trabalho. Muito pelo contrário, né? Somos todos trabalhadores e a maioria no nosso país é trabalhador assalariado, é o vínculo empregatício. Então, quanto mais conhecimentos sobre direito do trabalho e processo do trabalho as pessoas tiverem, melhor serão as relações trabalhistas, melhor será a nossa sociedade. Então, pessoal, sem mais delongas, comecemos. Direito processual do trabalho, ele é um direito instrumental. O que é que significa isso? Significa que ele serve como instrumento, como meio para resolução, para análise dos conflitos em matéria trabalhista. Então, o direito do trabalho, propriamente dito, nós chamamos de direito material do trabalho, que ele vai trazer as disposições concernentes à relação jurídico-trabalhista. Então, ele vai trazer disposições como a obrigatoriedade de anotação da CTPS, como a obrigatoriedade do recolhimento previdenciário, como percentuais de adicional de insalubridade, de periculosidade. E quando existe alguma desavença nessa relação que é regida pelo direito do trabalho, e essa desavença não consegue ser solucionada pelas partes através de um acordo, de uma negociação comum, então ocorre o fenômeno da judicialização da matéria trabalhista, da causa do trabalho, desse conflito trabalhista. E essa judicialização precisa ser regrada, precisa ter regramentos próprios que façam com que nós saibamos o que vai acontecer quando da colocação do conflito perante uma terceira pessoa que vai julgá-lo, que no caso é o juiz federal do trabalho. Então, pessoal, quando a gente judicializa esse problema trabalhista, esse problema na relação jurídico-trabalhista, quando a gente leva esse problema ao Estado, uma terceira pessoa equidistante às partes, que vai julgar esse problema, então a gente precisa usar de algumas regras que nos norteiem e que fixe todo o procedimento, para que as duas partes saibam o que é que vai acontecer. No caso, nós precisamos de uma matéria processual. E o direito do trabalho tem especificamente a sua própria. Nós sabemos, na realidade, que existem duas grandes vertentes do direito processual no Brasil, que é o processo civil, que rege todas as disposições que não são penais, e o processo penal.
O direito do trabalho tem especificamente o seu ramo processual, que é o direito processual do trabalho, em que pese nós vamos ver que onde o direito processual do trabalho for omisso, se aplica às disposições do Código de Processo Civil no que não lhe for contrária. Então, dessas duas grandes ramificações, o direito do trabalho tem sua especialidade, mas está muito ligado ao ramo do processo civil. Então, só para fechar o raciocínio, quando nós judicializamos um problema, nós vamos usar do processo do trabalho para tentar resolvê-lo. Então, o processo do trabalho vai servir de meio para a tentativa da resolução do conflito. Logo, a característica instrumental do processo do trabalho. É um instrumento pelo qual se pretende resolver conflitos trabalhistas. Então, sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, primeira coisa, os órgãos da Justiça do Trabalho. A nossa Constituição, ela diz quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. Eu creio que pelo artigo 113, 110 da Constituição, me perdoe, não está com isso na cabeça agora, mas é o 111. Vamos começar aqui. Com a evolução do direito do trabalho, o direito processual do trabalho ganhou importância, na medida em que esse passou a instrumentalizar, lembrem dessa palavra, instrumentalizar, o processo de resolução de conflitos entre empregado e empregador perante a Justiça Especializada do Trabalho. Então, o direito processual do trabalho, em que pese, como eu já falei, ser uma especialidade do direito processual civil, uma ramificaçãozinha, algo totalmente especializado, ele tem esse caráter instrumental também. Todo o direito processual, seja ele civil, seja ele penal, do trabalho, as disposições aplicadas ao direito tributário, todo o direito processual é instrumental. É uma ciência autônoma, mas ele tem caráter, tem natureza jurídica de instrumento. O direito processual, ele não pode servir de um fim a si mesmo. O processo não é um processo só por... Você não processa alguém só por processar. Você processa para que o juiz ponha um fim em um litígio baseado em um direito material, em uma disposição do direito do trabalho. E usa-se o direito processual. Então, fixado esse entendimento, vamos lá. O artigo 111 da Constituição nos trouxe a estrutura da Justiça do Trabalho. E é por ele, e é daí que nós dirigimos todo o resto do estudo. Vamos aqui, da organização da Justiça do Trabalho. O artigo 111 da Constituição diz: são órgãos da Justiça do Trabalho. Então, o que tiver descrito aqui compõe a estrutura da Justiça do Trabalho. 1. O Tribunal Superior do Trabalho. O TST é a última instância, é o órgão de cúpula da Justiça Especializada do Trabalho. Eu quero que você pense na Justiça do Trabalho como um órgão à parte. Por exemplo, onde você reside, existe a Justiça Estadual, o juiz de direito. Esse juiz de direito, ele está vinculado a um tribunal de justiça, que geralmente tem competência em todo o Estado, tem jurisdição em todo o Estado. Esse tribunal de justiça, ele está subordinado hierarquicamente ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que tem jurisdição nacional. Semelhante a essa estrutura, nós temos a Justiça Federal de primeiro grau, que está subordinada a um Tribunal Regional Federal, que na maioria das vezes não abarca apenas um estado, abarca 2 ou 3, ele é dividido por regiões, mas é a segunda instância, que também está subordinada ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Na Justiça do Trabalho, ela é uma estrutura apartada dessas outras duas que eu falei aqui a vocês. Então, ela tem como cúpula o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Mas vamos começar pela base. Então, vamos primeiro ao inciso 3. São órgãos da Justiça do Trabalho. 3. Juízes do Trabalho. Quando ele fala aqui juízes do trabalho, ele está falando daquela Justiça do Trabalho que tem na sua comarca. Juiz do trabalho, juiz de primeiro grau, que é a primeira pessoa que vai apreciar o conflito. Esse juiz do trabalho está subordinado hierarquicamente
imediatamente, porque de forma imediata a todo mundo, mas imediatamente ao Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, esse tribunal é quem aprecia de forma imediata os julgados, as decisões do juiz do trabalho. Então, o juiz do trabalho é a primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho é a segunda. E na cúpula está o Tribunal Superior do Trabalho. Então, o TST ele é imediatamente hierárquico do TRT e imediatamente superior hierárquico do juiz do trabalho. Quando eu digo quando aqui tem juízes do trabalho, não entendam o juiz pessoa física como parte do órgão de trabalho. O juiz pessoa física, ele é parte do juízo. Então, é o juízo do trabalho de primeiro grau, os TRTs e depois os TSTs. Aí você disse, mas professor, um amigo meu, um parente meu, alguém, eu mesmo, tive uma causa apreciada até o STF, que se originou na Justiça do Trabalho. Então o STF não acompanha a Justiça do Trabalho. Aí eu digo a vocês, olha a observação aqui embaixo. Ó. O STF dirime conflitos trabalhistas como última instância, através do recurso extraordinário, quando o TST julga os embargos pela SDI ou pela SDC, mas não consta como pertencente à estrutura da Justiça do Trabalho. O STF, pessoal, ele é o órgão de cúpula de todo o judiciário brasileiro. E aqui, ele é superior hierárquico tanto do TST, quanto do STJ, quanto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, quanto dos TRFs, quanto dos Tribunais de Justiça. Então, ele é o órgão de cúpula de todo o aparato judiciário. Então, nós não tínhamos como colocar o STF como integrante da estrutura da Justiça do Trabalho, porque o STF é integrante e órgão de cúpula de uma estrutura muito maior que a de todo o judiciário. Então, se você pegar todo o judiciário, colocar aqui de um lado Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Comum Estadual, Justiça Militar, qualquer outro tipo de Justiça da Mulher, por exemplo, qualquer outro tipo de estrutura judiciária, o STF é a cúpula de todos. Então, nós não tínhamos como colocar o STF como órgão da Justiça do Trabalho, quando não é. O STF, ele é cúpula de todo o Poder Judiciário. Então, ele não compõe. E aí, o pessoal que gosta que está estudando para fazer concurso, atentem-se a esse detalhe. O STF não compõe a estrutura da Justiça do Trabalho, embora possa apreciar julgados trabalhistas. O recurso extraordinário, o cabimento dele dado pelo artigo 102 da Constituição, diz que é para apreciar diz que o STF tem competência para apreciar em última instância julgados e traz lá os cabimentos, né? Violação à Constituição e tarará. Então vejam, pela competência do STF para julgar o recurso extraordinário, cabe ele dirimir algumas matérias trabalhistas. Mas isso não quer dizer, que ele é um órgão especializado da Justiça do Trabalho, que não é, e dois, que ele é integrante dessa justiça, não é. Ele é cúpula de todo o judiciário. Então, entendido isso, atentem-se a esse detalhe. Qual é a estrutura da Justiça do Trabalho? Em primeiro grau, juiz do trabalho. Juiz, você entenda juiz como juízo, embora se na sua prova aparecer juízes do trabalho como está aqui na própria Constituição, você vai marcar como certo. Juízes do trabalho, abre um parêntese, entenda juízo, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Retomando, pessoal. Ocorre que essa estrutura da Justiça do Trabalho, ela só foi consolidada com a Constituição de 1988. Nós já tínhamos a CLT desde 1943, que trazia disposições sobre direito do trabalho e sobre direito processual do trabalho, mas nós não tínhamos uma justiça especializada para dirimir conflitos trabalhistas. Então, para onde é que essas ações iam? Essas ações iam para a Justiça Comum Estadual. Era o juiz estadual quem julgava essas ações. E o que é que acontecia? Ele tinha que aplicar a CLT. Quando se criou a estrutura da Justiça do Trabalho,
imediatamente viu-se que estavam ali se estabelecendo uma regra de competência, ou seja, uma competência para o pessoal que assiste a aula, mas não é tão afeta ao direito, é a prerrogativa que o ente tem de dirimir aquele determinado conflito. Então, estava se estabelecendo uma regra de competência em razão da matéria. Por que em razão da matéria, professor? Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça que trata só de matéria trabalhista. Então, não tem ninguém mais competente para falar sobre isso do que a própria Justiça do Trabalho. Então, quando surgiu a estrutura da Justiça do Trabalho, nós tivemos a criação de um órgão competente em razão da matéria para tratar sobre assuntos trabalhistas. E como a gente sabe, a competência ela pode ser relativa, ou seja, mais de um ente pode tê-la, e absoluta, só aquele ente pode tê-la. A competência em razão da matéria é absoluta, então logo, todas as causas trabalhistas daquela localidade onde surgiu a Justiça do Trabalho teriam que ser remetidas para lá. Então, causas não julgadas ainda, não julgadas, vejam, não sentenciadas, todas foram remetidas para a Justiça do Trabalho. Ocorre que em algumas localidades não chegou ainda a estrutura da Justiça do Trabalho. Então, o que foi que a Constituição fez? A Constituição estabeleceu um permissivo, nesse caso, para que você não fique sem ter sua lide apreciada. Existe um princípio no direito que é a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Você não pode, quando você tem um problema, ficar sem resposta do Poder Judiciário. Logo, algum mecanismo tem que haver. E qual era? O mecanismo era o seguinte: você entrava, mesmo já existindo em outros lugares, mas não na sua região, na justiça, com seu problema trabalhista na justiça comum estadual, e o juiz comum estadual apreciava ali, sentenciava, só que dessa sentença, como já existia estrutura da Justiça do Trabalho de segundo grau, ia para o TRT. Então vejam a anomalia. Geralmente quem aprecia, pela estrutura do judiciário hoje, quem aprecia os julgados do juiz comum estadual é o Tribunal de Justiça. Mas dessa apreciação em matéria trabalhista, o recurso ia para o TRT, e não era nem a apelação, era o recurso ordinário. Então vejam que isso corrobora para a minha afirmação de que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em razão da matéria. Porque nesses casos, então, atentem-se à peculiaridade do caso. Nesses casos em que não havia juiz do trabalho competente na sua comarca, que você precisasse dirimir uma lei trabalhista, você entraria na justiça comum e o juiz apreciaria essa matéria e do julgamento desse juiz, o recurso seria para o órgão da Justiça do Trabalho competente, que teria competência em todo o seu estado, em toda a sua região. No caso, o Tribunal Regional do Trabalho. Então vejam a anomalia, uma sentença de um juiz singular estadual indo para o TRT, mas existiu. Então, esse expediente serviu como regra de transição. Do julgamento pelo juiz comum, cabia recurso ordinário ao próprio TRT. Tranquilo. Se posteriormente, naquela localidade onde não existia, fosse criada uma vara do trabalho, esta avocaria a competência de todos os processos, independentemente da fase em que se encontrassem. Claro, não sentenciados, porque se tivessem sentenciados, já tinha subido para o TRT. Então lembrem, a competência da Justiça do Trabalho ela é uma competência em razão da matéria. Logo, como assim em razão da matéria? Em razão da matéria, só a Justiça do Trabalho pode tratar de matéria trabalhista. Então, logo, ela é uma competência absoluta. Sendo uma competência absoluta, ninguém pode tê-la que não a Justiça do Trabalho, exceto esse adendo constitucional que houve, onde o juiz singular estadual poderia apreciar uma lei trabalhista, hipótese em onde o recurso da decisão desse juiz ia diretamente para o órgão especializado da Justiça do Trabalho, que era o TRT. E aí você diz, professor, mas a Justiça do Trabalho, ela só é competente para abarcar causas
que versem sobre relação trabalhista? Eu vou dizer mas a própria Constituição, ela tratou de esmiuçar, de detalhar o que pode ser levado à Justiça do Trabalho. Se você abrir o artigo 109 da Constituição, ela vai nos trazer a competência da Justiça Federal. Então, só naquelas hipóteses descritas no artigo 109 é que existe a possibilidade de você se levar uma causa à Justiça Federal, também a competência em razão da matéria. Igualmente, é o artigo 114 da nossa Constituição, que traz a competência da Justiça do Trabalho.